E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. Hoje eu vou falar um pouquinho do HCTR para vocês, vou explicar um pouco ali sobre o que o fundo faz, as informações gerais dele e eu vou falar também o porquê que eu não compraria esse fundo imobiliário hoje, tá? Agora, no momento que a gente está passando da economia e também dos fundos imobiliários. Então, começando, né? O HCTR ele é um fundo de papel, tá? Hoje ele está cotado aí por volta de R$ 112, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que tenha mudado já. Ele está pagando dividend yield aí próximo de 16,7%. Ele é um fundo imobiliário que paga muito dividendo e por isso ele é bastante conhecido aí, bastante recomendado por algumas casas de análise, por alguns investidores, justamente porque ele remunera muito bem aí os seus cotistas, né? Ele tem caído aí cerca de 15% nos últimos 12 meses e nesse mês ele não caiu nem 1%, tá bom? Em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial, está em 0,93, então ele está um pouquinho descontado hoje, tá? Se olhado aí o seu valor patrimonial, e ele tem quase 200 mil cotistas, né? Tá aí na base de 192 mil cotistas, tá? O que é importante falar desse fundo imobiliário? Importante é ver o portfólio dele, como é que ele ganha dinheiro. Assim como eu falei anteriormente, ele é um fundo de papel, então ele tem ali alguns CRIs em carteira, né? E ele tem também alguns fundos imobiliários que ele investe. Se a gente olhar aí para o portfólio dele, ele tem cerca de 75% em CRIs, né? Que são ali os papéis deste fundo imobiliário, e ele tem também 22, quase 23% alocada em outros fundos imobiliários, tá? Então aí ele é um pouco híbrido, né? Ele é um fundo de papel, mas que também investe em fundos imobiliários, tá? Se a gente olhar a subordinação aí desses CRIs, a maioria é do tipo sênior, tá? 55%. A gente tem aí também os subordinados, os CRIs do tipo única e o mezanino, tá? E o que é importante de fato aqui para você entender o porquê que eu não compraria este fundo imobiliário hoje, tá? É olhar aqui para os indexadores dos CRIs, tá? Então, 75% da carteira deste fundo imobiliário é de CRIs. Dentro desses 75% aí dos CRIs, quase 90% é indexado a IPCA mais 10,3%, tá? Então guarda essa informação. O fundo imobiliário, ele é 75% de papel, né? Então investe aí em papéis, investe em CRIs, e dentro desses 75%, 90% aí tá focado em IPCA mais 10,3%. O que isso quer dizer? Que o fundo ele é totalmente focado aí na inflação, né? IPCA é a nossa inflação, tá bom? Então esse fundo ele é basicamente focado em inflação mais uma taxa ali, né? E o que a gente tem, né? A gente tem os índices de inflação baixando, tá? Os índices de inflação estavam muito altos, eles estão começando a baixar agora, justamente porque a gasolina baixou e a gasolina ela é grande parte aí do nosso índice de inflação. Por quê? Porque você usa a gasolina para transportar comida, você usa a gasolina para transportar basicamente tudo, tá? Então o Brasil é muito dependente da gasolina, então a gente acaba que a nossa gasolina ela impacta diretamente na nossa inflação e impacta de forma muito forte. Como a gasolina ela diminuiu um pouco o seu preço, a tendência é que a inflação também diminua ao longo do tempo. E esse gráfico que eu estou mostrando aí na tela fala que a nossa inflação ela vai ser aí por volta de 7,3% em 2022, né? A gente já está chegando nisso, tá? Eu acredito que a gente vai até superar um pouquinho essa marca, mas em 2023 a gente tem aí uma expectativa em torno de 5,3%. Isso é uma mediana, tá? Igual tá falando ali no subtítulo desse gráfico, tá? Então, o que acontece?
a rentabilidade desse fundo imobiliário ela vai diminuir muito, tá? Então, se a gente tem hoje um IPCA aí na casa de 11, 12%, mais um prêmio de 10,3% sobre os papéis que estão desse fundo imobiliário, no ano que vem a gente vai ter um prêmio aí de 5,3% mais 10%. Pô, eu sei que o prêmio ainda continua alto, tá? A ideia desse vídeo não é criticar aqui o fundo imobiliário, muito pelo contrário, ele está fazendo um bom trabalho o fundo imobiliário. Porém, é te alertar que a rentabilidade deste fundo imobiliário pretende cair, tá bom? A expectativa é que caia e os investidores mais experientes, os investidores institucionais, eles sabem disso. Então a tendência é que quando de fato a inflação caia, alguns investidores aí, eles saiam dessas posições de fundo imobiliário e vão para posições aí de fundos de tijolo. Por quê? Isso beneficia os fundos de tijolo, tá? Uma queda da Selic, uma queda da inflação beneficia um pouco os fundos de tijolo. Então, alguns fundos imobiliários, inclusive, já falaram que vão fazer isso, não especificaram quais tipos de fundo imobiliário eles vão vender e quais eles vão comprar, mas já falaram que vão desfazer as suas posições em papel e vão comprar fundos de tijolo. A gente só não sabe exatamente quando e nem quais fundos eles vão se desfazer. Mas alguns investidores aí já estão comentando que, inclusive, estão vendendo alguns fundos de papel e estão comprando fundos de tijolo. Eu não estou vendendo nenhum fundo de papel, mas eu não estou aportando em fundos de papel, eu estou deixando para aportar só em fundos de tijolo, porque eu prevejo aí uma valorização forte no final de 2022, começo de 2023, tá? Justamente pela queda da inflação e possível queda da Selic lá em 2023, tá? Provavelmente ali no final de 2023. Então é por isso que hoje eu vejo que não faz tanto sentido comprar esses fundos imobiliários, porque eu vejo aí que no curto prazo a cota vai cair um pouco. E se eu tiver oportunidade de comprar esse fundo imobiliário um pouco mais barato, eu vou fazer, tá? Porque eu não tenho tanta necessidade de comprar esse fundo imobiliário hoje, tá? Então eu queria passar essa visão para vocês entenderem mais ou menos o pensamento que eu tenho, para vocês entenderem, inclusive, o pensamento de alguns investidores mais experientes. Inclusive, teve gestor de fundo grande que já falou que vai vender fundo de papel para comprar fundo de tijolo, tá? Isso não é segredo no mercado, tá? Isso não é tão incomum, muito pelo contrário, isso é comum. O próprio gestor do BCFF falou que vai fazer isso já, e outros gestores aí de fundos já falaram que vão fazer isso também, tá? Então, muito provavelmente, no curto prazo, aí, essas cotas desses fundos imobiliários de papel vão cair um pouquinho, beleza? Eu passo as dicas aqui para vocês e, assim, eu não passo isso daqui para ganhar dinheiro, eu não passo isso daqui por algum motivo pessoal, muito pelo contrário, tá? Eu passo isso daqui porque eu gosto de economia, eu gosto de investimentos e muitas pessoas me ajudaram lá no início, investidores e influenciadores, principalmente do YouTube. Então eu faço isso por vocês também. Peço que você se inscreva aqui no canal para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui nos comentários também, que eu respondo todo mundo sem exceção, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.